Novembro de 2022. Uma inteligência artificial que se comunica como um ser humano e preocupa pesquisadores. É a inteligência artificial. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Inteligência artificial. De repente, vídeos começaram a aparecer que ninguém tinha gravado. Imagens começaram a surgir por aí sem que ninguém tivesse fotografado. Textos começaram a aparecer sem que nenhum escritor tivesse feito o trabalho. O que aconteceu? Mágica? O ChatGPT foi lançado a público em 30 de novembro de 2022 e de imediato ele já atraiu a atenção de muita gente. Em apenas 5 dias ele conseguiu alcançar 1 milhão de usuários. 5 dias. E ele abriu as portas para que as IAs geradoras de vídeo, geradoras de imagem, pudessem se destacar no mercado. E com vídeos tão avançados como, por exemplo, esse aqui. E esse outro aqui. You killed Jeffrey Epstein, you animal! He was a good man! Nos pegou de surpresa e assustou muita gente. A IA vai substituir os editores e os criadores de conteúdo. E a verdade é que em menos de 3 anos, a inteligência artificial mudou completamente o mercado de criação de conteúdo. Mas tem uma parte nessa história que ninguém tá percebendo. A IA cria e edita vídeos que um editor comum levaria horas para finalizar, ela faz isso em segundos. Droga, eu vou perder o meu emprego, o que eu faço? Eu vou ser substituído por um robô? Meu Deus, o mundo acabou! Calma, meu nobre editor, produtor de conteúdo, fique tranquilo, eu tô aqui para te ajudar e te clarear as ideias. Para entender o que está acontecendo agora, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Desde os primórdios da internet, criar conteúdo sempre foi algo difícil, trabalhoso e muito caro às vezes. Você precisava de uma câmera boa, de uma lente, melhor ainda, iluminação de primeira, microfone de primeira, software de edição de vídeo e, claro, o conhecimento técnico para operar tudo isso. E pouca gente sabia fazer isso. Quem sabia editar e produzir tinha uma vantagem gigantesca no mercado. Mas aí então a inteligência artificial surgiu e ela começou a evoluir muito rápido. Primeiro vieram as IAs que criam texto, como o ChatGPT, o Grok, até mesmo o Gemini. Depois essas mesmas começaram a criar imagens. E agora existem as que criam vídeos. Foi nesse exato momento que muita gente começou a pensar que já era, acabou tudo. Por que eu vou investir no mercado de audiovisual? Por que eu vou me preocupar em iniciar uma carreira no ramo da edição e na produção de vídeos, sendo que eu posso simplesmente falar para qualquer IA fazer, o prompt aí, cria um vídeo do zero para mim. E ela vai fazer isso em segundos, né? Por que eu deveria começar essa jornada? O que muita gente se esqueceu é que tem um detalhe importantíssimo que deixaram de lado. Criar conteúdo nunca foi apenas apertar botões aleatórios. O sucesso de um vídeo não se define apenas pelas transições mirabolantes que o editor coloca, os efeitos sonoros, os lower thirds, nada disso. E é aqui que muita gente está cometendo um erro gigantesco. Todo mundo cai na grande ilusão da IA, já que ela consegue criar vídeo, criar roteiro, editar, por que eu vou me dar esse trabalho, não é mesmo? Acontece que a IA sabe sim criar conteúdo, mas ela não sabe criar estratégia. Ela não entende de narrativa de verdade, de storytelling, nada disso. Ela não sabe calcular precisamente as emoções humanas, porque o que realmente faz um conteúdo funcionar não é só a edição, não. É storytelling, timing, ritmo, emoção e visão criativa, com grande destaque aqui na emoção. E acreditem, meus amigos, isso ainda depende do fator humano. Agora, o que realmente vai acontecer com o mercado do audiovisual? Quer saber? A IA não vai substituir o criador de conteúdo, mas sim os criadores que não usam IA. É a mesma coisa que aconteceu em outros momentos da história, como por exemplo na história da edição de vídeo, como por exemplo Walter Murch diz aqui no seu livro Num Piscar de Olhos, Blink of an Eye. Ele relata muito bem como foi conturbada a transição do analógico para o digital. A edição de filmes antigamente era mecânica, feita na moviola. Quando o mercado digital começou a expandir, isso precisou ser adaptado, então os filmes eles não eram mais físicos, eles eram armazenados digitalmente no HD. E os editores precisaram deixar de usar a moviola para começar a usar os computadores para edição de vídeo, que é o que a gente usa até hoje. Quem ficou preso na moviola só, não, eu só sei editar na moviola, eu aprendi isso a minha vida inteira. Então, sinto dizer, você ficou para trás, cara. E o mesmo acontece aqui. Se você se recusa a usar a IA na sua criação de conteúdo, você tá ficando para trás. Então, você não precisa ter medo de ser substituído pela IA. Você só precisa se preocupar em usar ela a seu favor. A IA veio para ajudar, para otimizar tempo e amplificar a sua criatividade. Enquanto tarefas monótonas, como por exemplo, cortar um vídeo bruto, levavam horas de edição, talvez até dias, agora você pode simplesmente passar isso para uma inteligência artificial ganhar tempo para você, enquanto você se preocupa em outros processos criativos do seu vídeo, como por exemplo, animações, lower thirds,
o próprio storytelling. Ah, mas a IA perde a originalidade. Você bate o olho no vídeo, você já cria uma opinião negativa, ele já tem um demérito por ser criado com IA. Pensa bem, você não precisa usar a IA para fazer o polimento final do seu vídeo. Ela é excelente para ganhar tempo, te tirar de tarefas monótonas e amplificar a sua criatividade. Então, um novo perfil de criador de conteúdo começa a surgir agora. O profissional que vai dominar o mercado nos próximos anos não é quem ignora a inteligência artificial, muito menos quem tem medo dela, mas sim aqueles que usam a IA como ferramenta criativa. Imagina isso aqui comigo, um editor que consegue gerar ideias com IA, criar roteiros mais rápidos, isso realmente é uma baita vantagem, gerar imagens e B-roll sem ter que se deslocar, alugar equipamento, lente, iluminação, automatizar tarefas repetitivas como cortar um vídeo bruto ou botar legenda, testar múltiplas versões de conteúdo. Esse editor que usa a IA com essa finalidade fica 10 vezes mais produtivo. E a produtividade, hoje em dia, significa vantagem competitiva. Então eis aqui a verdade que pouca gente está dizendo. A IA não é o fim dos criadores. Ela é o começo de uma nova geração de criadores. E quem ignorar isso vai ficar para trás. Mas quem aprender a usar essas ferramentas ao seu favor, estes sim vão criar mais conteúdo com mais velocidade, sem perder a qualidade. Se você é editor, filmmaker ou criador de conteúdo, esse é o momento certo para começar a aprender a usar IA de verdade. Porque o futuro não é humanos versus IA. Não. O futuro é humanos mais IA. Se você, editor, quer ser mais produtivo e mais criativo, se inscreve no meu canal e deixa um comentário aqui, beleza? Porque nos próximos anos, quem dominar as ferramentas de inteligência artificial para a criação de conteúdo vai dominar o mercado audiovisual. É isso, muito obrigado, espero que tenham gostado desse vídeo. Obrigado para quem assistiu até aqui, tamo junto, um abraço!